Boa noite, queridos irmãos. Vamos então concentrarmos nas nossas tarefas, as quais nos propomos a realizar nesta noite, né? São tarefas de socorro a todos nós, encarnados e desencarnados. E junto aos nossos benfeitores espirituais que estão conosco, nos ajudando, nos inspirando, podemos assim sentir a presença de Jesus, que está também dentro de cada um de nós, a nos dizer, né? Vamos com fidelidade a nossa consciência e a consciência de cada um de nós, juntos, estudarmos e aprender para que sejamos cada dia melhores na nossa encarnação. Fechando os nossos olhos, conversemos com Jesus, falando o amigo divino das nossas dificuldades, das nossas aflições, das nossas dores, e tenhamos certeza de que Jesus nos ajuda, nos ampara, nos inspira a todos, principalmente quando nos reunimos para buscar a sua ajuda. Ele está presente no planeta Terra, está presente na nossa casa mental e no nosso coração. Assim, Jesus, te agradecemos e te rogamos, continue nos ajudando, nos inspirando, sempre, sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição do livro Roteiro, que vai nos ajudar a conhecermos que é aqui e agora, no corpo físico, no planeta Terra, em que nos encontramos incorporado nesse corpo, o espírito, né? Nós podemos tudo fazer para chegarmos à vida espiritual cada dia melhor. E a lição do livro Roteiro, trazida também por irmãos que usaram o nosso irmão Chico Xavier e nos trazem além da morte. E o relato é o seguinte, que o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Como vamos entender, né? O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Significa que não vamos aguardar para a gente desencarnar ou transformar em anjo ou não, né? Não tem milagre. Temos que construir aqui e agora. Aí ele diz assim, passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Veja bem, passa o corpo. Estamos aqui nessa existência, vamos deixar o corpo físico, passa o corpo em trânsito. Estamos em trânsito aqui na Terra, né? Nessa encarnação. E ele vai para a natureza inferior, que atrai os seus componentes físicos, né? Somos colocados na sepultura, o corpo físico, ele volta à natureza inferior, que é a Terra, os seus componentes. Entretanto, a alma, o espírito encarnado nesse corpo, ele continua na posição evolutiva em que se encontra. Veja bem, nós temos que apressar o nosso entendimento para que a gente possa, né, crescer, evoluir mais em conhecimento. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagem das quais se faz centro gerador. Veja bem, nós somos um centro gerador que a nossa inteligência, ela apenas consegue alcançar a periferia dos círculos. A gente não consegue adentrar, né, a nossa inteligência, a verdadeira vida, por enquanto estamos buscando os valores ainda através das imagens, né, e que geramos na nossa consciência, na nossa mente. Nós quem geramos toda essas imagens que temos conosco.
Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Então, veja bem, nós estamos vivendo a situação que ainda é própria nossa. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. E dentro da nossa capacidade, ainda temos muitos limites, né? A vivenciar. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. A gente só consegue atingir a vida dentro do pensamento que é nosso. A gente não vai muito além, ainda não conseguimos, né? E ele continua dizendo assim: a mente primitivista de um mono transposto o limiar da morte, continua presa ao interesse da furna que lhe consolidou os hábitos instintivos. E ele nos diz que é o animal, o macaco, né? É assim que sai do corpo, ele ainda busca a furna, onde ele morava, o espírito, né? E são hábitos instintivos dele, do animal. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Então veja bem, cada um no seu lugar, né? O índio também, muitas vezes pode deixar o corpo e volta para a floresta. Assim também as vastíssimas faunas sociais das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente podem abranger. E nós temos ainda bastante limites em abranger, né? Concepções, pensamentos, ainda com dificuldade de abranger mentalmente, nem tudo a gente consegue adentrar, aprender. A resistência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Então, a nossa resistência, a resistência da alma, é o espírito encarnado, que somos nós, ela permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. Veja bem que tudo que passamos, tudo que sentimos, a enfermidade que temos, ela está situada no nosso próprio pensamento. A saúde, a enfermidade, está dentro do nosso pensamento. Nós, quem criamos essas imagens, né? Estamos naturalmente ligados às nossas criações, são criações nossas. Demoramos-nos onde supomos o centro de nosso interesse, e é verdade, cada um de nós demoramos aonde supomos o centro do nosso interesse. Se desejamos receber ajuda espiritual, buscamos Jesus. Nos encontrarmos, estudar o Evangelho, pedir aos benfeitores que nos ajudem, então nós vamos buscar, né, com esse interesse, a ajuda que precisamos, centralizados, pensando, direcionados na ajuda de Jesus. Facilmente explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências, além da morte. Então, não vamos santificar depois que sair do corpo assim, ó, no estalar do dedo, né? Não tem nada rapidamente. Vamos sair do corpo com as mesmas tendências, os mesmos hábitos, além da morte. Só deixamos o corpo, mas o espírito, ele leva com ele os hábitos dele, né? As tendências dele. Por isso temos que nos corrigir, buscarmos estar atentos agora. A escravidão ou a liberdade reside no imo do nosso próprio ser. Se querermos ser escravos, né, de pensamentos inferiores, seremos. Vai depender de nós. Se queremos a liberdade de pensar e admitir que Jesus nos ajude, também nós podemos lutar por isso. Corre a fonte sob a emanação de vapores da sua própria corrente. Veja bem, a fonte ela corre sob a emanação de vapores sobre a própria corrente. O rio, né? Ele nasce, ele corre
naturalmente. Assim corre também os nossos fluxos mentais, pensamentos, né? Ele nasce na nossa mente e corre e envolve todo o nosso corpo, nos trazendo saúde, liberdade, prisões, enfermidades. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza, através das folhas e das enzinas que lhes pendem dos galhos e dos troncos, né? Então, como a árvore também, ela tem o fluido dela através das folhas, dos galhos, nós também podemos representar o que somos dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, através das mãos, no trabalho do bem, dos pés caminhando para o bem, vai sair fluidos nossos, né? Da nossa tendência, do nosso trabalho. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta. Veja bem. E brilha o jardim sob as vagas do perfume que produz. O jardim tem o perfume real das plantas, das flores que ele produz. Então, se nós nos sentimos muitas vezes emanando energias, sentimentos, fluidos negativos, nós estamos produzindo, é nosso. Assim também a terra, com o seu corpo ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica, o ambiente espiritual de seus filhos. Veja bem, o nosso planeta Terra, ele no corpo ciclótico dele, ele traz também consigo, né, a paisagem cósmica, um ambiente que espiritualmente nós criamos aqui na Terra. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Então, se desencarnarmos ainda não buscando para nós a educação espiritual, a disciplina necessária, nós vamos sair do corpo do mesmo jeito. Não tem mudança. É aqui que a gente aprende, é na escola. É no planeta Terra, que é a escola de todos nós, né? A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. Veja bem, saímos do corpo, né? Vamos continuar, né, vivenciando a nossa viciação. O que éramos viciados aqui vai continuar. Nós vamos ter a satisfação de dar continuidade aos nossos apetites baixos, que não nos ajuda, né? O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridade em que se submergiu. Bem fácil, né, da gente entender. Eu não posso me manter num pensamento negativo, porque eu vou adoecer, vai sair de mim fluidos, magnetismo negativo que me trarão enfermidades. Então eu começo, né, a sair desse poço de obscuridade para que eu possa, né, brilhar, ser saudável, ter pensamentos positivos, vai trazer para nós felicidade, paz e vai nos ajudar a ajudar os outros. E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva. Veja bem, a alma de boa vontade, Jesus não exige que a gente seja já uma categoria altíssima, né? No caso de benfeitores, não. A boa vontade, a gente vai encontrar meios e recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Veja como é simples as lições que nos traz o Evangelho, né? Mas são assim de muita reflexão, que possamos parar e pensar por que me acontecem as coisas, por que estou enfermo, da onde vem isso tudo na minha vida, os meus prejuízos saem da onde,
como eu devo me comportar para aliviar tudo que eu venho passando, que para mim me traz perturbação, dor, enfermidade. Está tudo dentro de nós. Até que descobrimos, né? Nós temos que estudar, temos que aprender, que é muito valioso. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa ao país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Nem porque temos uma mediunidade quando encarnados, se ela não for sublimada no bem, também não vai resolver as nossas dificuldades, né? Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Então, veja bem a ligação, a afinidade que nós temos com aqueles que falam através de nós. Nós temos inteligências desencarnadas que comunicam com determinados instrumentos, que é o médium, né? Pela afinidade. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. Está vendo? A gente se afina o pensamento, e então passamos a aceitar aquelas dificuldades mentais, criamos para nós grandes dificuldades, né? A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto, olha só, o Evangelho, a necessidade dele na nossa vida, ele é, portanto, um estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas e impositivos inadiáveis. Com a boa nova, no mundo, abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e de amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. O Evangelho, meus irmãos, veja bem, ele é para nós o estatuto da nossa vida. Eu preciso saber como dirigir a minha vida, eu vou fazer uma programação, um estatuto aqui, eu não posso falar isso, não posso pensar assim. O Evangelho nos ajuda, ele é o estatuto, traz tudo que precisamos para nos corrigir, para vivermos melhor. E ele diz aqui que é impositivos e inadiáveis. Estudar o Evangelho, buscar refletir e vivenciá-lo é inadiável. Já está na hora, né, que nós temos que dedicarmos ao estudo do Evangelho, à vivência do Evangelho em nossas vidas. Veja bem, ele vai trazer para nós a estrada real para a nossa romagem de elevação. Não vamos conseguir, né, buscando outros livros, a não ser o Evangelho, que vai nos trazer esse estatuto, essa direção, essa orientação que todos nós precisamos. E do Evangelho também, Palavras de Vida Eterna, ele nos dá aqui a compreensão da bênção do planeta Terra, né? Aqui tudo encontramos para conseguirmos crescer espiritualmente. E ele diz assim: terra, bênção divina. Enquanto que muitos de nós, muitas vezes nos referimos a estarmos aqui no planeta Terra, numa cadeia, numa prisão, né? E não é, na realidade, terra, bênçãos divinas para todos nós. Jesus falando conosco, ele diz no texto do Evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, que maravilha, né? Nós, estudando o Evangelho de Jesus, lições preciosas, vai nos valer para a vida eterna essas lições. Não é só agora, mas vai nos servir, vamos sair do corpo, vamos reencarnar de novo aqui ou em outro orbe. As lições são as mesmas, é de vida eterna essas lições. É de João capítulo 3, versículo 16. E Emmanuel nos diz assim:
não amaldiçoe o mundo que te acolhe. Vamos refletir, né? Se estamos agradecendo por estarmos aqui no planeta Terra, num corpo físico, nem encontrarás, aliás, nele encontrarás a bênção divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. Veja bem, nele encontramos as bênçãos divinas, envolvente e incessante nas bênçãos que nos rodeiam. É tantas bênçãos que recebemos de Deus aqui na Terra, no corpo físico, né? A bênção da família, a bênção de estarmos juntos uns com os outros, de estudarmos, de aprender, encarnado, desencarnado. É muita coisa que recebemos de Deus que nos ajuda a prosseguir. E ele diz assim, que aqui no planeta Terra, a gente encontra o regaço materno, o refúgio do corpo, aqui no planeta Terra, o calor do berço, o conforto do lar. Olha aí, quantas bênçãos enumeradas, né? Será que a gente já analisou que o planeta Terra, ele nos traz tantas bênçãos do regaço materno, do refúgio do corpo, porque o espírito, no corpo físico, ele está refugiado, ele está por um tempo, é passageiro, é uma viagem que estamos fazendo aqui na Terra, no corpo, né? Então, nós temos muitas coisas a agradecer a Deus. O privilégio da oração, como estamos agora, o privilégio de estudarmos, de orarmos, de pedirmos a Deus a ajuda que cada um de nós veio buscar. O apoio do alfabeto, né? Sem sermos alfabetizados, não teríamos condições de estudar as lições do Evangelho. A luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Veja bem, quantos somos amparados com tantos irmãos junto conosco aqui no planeta Terra. Recebemos tanto, né, que muitas vezes nem sabemos avaliar. No mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. Tudo produzido aqui no planeta Terra. O pão que nos alimenta e o fio que nos veste. A roupa, né, que nos são realizados através dos fios, a nossa vestimenta, cada um com a sua, mas é uma bênção de Deus. No mundo, respiras o herói do teu ideal, os santos de tua fé. No mundo, respiram os heróis de tua fé, os santos de ideal, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. Veja bem, nós temos conosco aqui na Terra, convivendo conosco, os heróis do ideal espírita, que há quanto tempo lutaram, né? E deixaram para nós. Os santos que se santificaram através da fé estão conosco, nos ajudando. Os apóstolos que nos trazem a inspiração, a inteligência e que nos traçam roteiro. Todos nós recebemos inspiração dos nossos benfeitores ou daqueles que estivermos mais ligados, né? Mas recebemos. O Criador não lo ofertou por exílio ou prisão. Planeta Terra para nós não foi uma doação divina como exílio e prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu. Veja bem, vamos criar essa imagem mental, né? O Criador não lo ofereceu por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltando de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Olha só que maravilha, né? Que muitas vezes não damos conta dessa maravilha que é o planeta Terra. E ele continua dizendo assim: se algo nele existe
que tisna de lágrimas e empesta de inquietação, e a dor é a dor dos vossos erros. Veja bem, se aqui no planeta Terra tem algo que nos faz sofrer, que nos traz as lágrimas, que nos traz inquietação, que nos traz dor, essa dor é por errarmos tantos. Em tantas existências já vimos errando, significa contrariando a lei do nosso Pai Celestial. E por errarmos tanto, hoje a gente sofre, a gente chora, mas são criações ainda nossas, né? Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em ti mesmo. Ele termina dizendo: lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Veja bem, não estamos numa cadeia, numa prisão aqui no planeta Terra. Estamos aqui num planeta de bênçãos divinas, aonde podemos refazer todo o nosso passado, aonde erramos, temos certeza disso, porque daqui não saímos, é porque ainda temos muito a aprender, a melhorarmos, né? Então vamos pedir a Jesus, a Deus, o nosso Pai, que nos ajude a sermos fortes e fiéis, para que a gente consiga nos libertar de pensamentos que nos trava a nossa evolução espiritual, que nos traz dor, que nos traz dificuldades para todos nós. Nesse instante, agradecendo a Jesus por tudo, vamos dizer ao amigo divino que esteja sempre conosco, Jesus. Ajude-nos a não nos afastarmos de Ti.